Esse é o último vídeo sobre abordagem sindrômica da doença sexualmente transmissível. Nos vídeos anteriores, seguimos os fluxogramas elaborados pelo Programa Nacional de DST e AIDS, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. E nesse último vídeo, nossa ideia é fazer algumas considerações a respeito da abordagem proposta pelo Ministério da Saúde para a DST. Inicialmente, gostaríamos de lembrar que a abordagem clássica da DST envolvia o tratamento por especialistas, urologistas, ginecologistas, dermatologistas ou infectologistas. E analisando o fluxograma, nós percebemos que eles são elaborados para ser utilizados por qualquer profissional médico no nível primário de atendimento, sem a necessidade de encaminhamento para especialista. Nem tampouco a necessidade de recursos propedêuticos elaborados ou exames complementares de custo elevado. E isso é importante por quê? Porque na maneira como funciona o nosso sistema de saúde, se nós tivermos que o profissional que faz o atendimento inicial ter que encaminhar o paciente para um especialista, muitas vezes pode não haver o especialista na região geográfica em que o paciente reside, o paciente pode perder a consulta agendada previamente, ou pode ter sua consulta agendada muito distante da sua abordagem inicial. Em qualquer uma dessas situações, a doença pode se agravar, pode produzir sequelas para esse paciente, ou pode dar oportunidade para ser transmitida para outras pessoas através do contato sexual. Bom, classicamente, o especialista faz uso de recursos propedêuticos mais elaborados ou de algum exame mais específico para se fazer um diagnóstico etiológico e um tratamento específico para a doença sexualmente transmissível. Na abordagem sindrômica, esses recursos são dispensados, assim como os exames complementares de alto custo. E a ideia, então, é já no atendimento primário, seja um médico generalista, um clínico geral, médico de família ou qualquer outro profissional que tenha o contato inicial do paciente, que chega no sistema de saúde com uma queixa relacionada a DST, já fazer o tratamento desse paciente. Bom, quem estuda DST percebe que diferentes literaturas de diferentes serviços trazem diferentes abordagens e diferentes tratamentos. Nenhum deles é melhor nem pior, são apenas diferentes e, desde que sejam eficazes, isso não faz a menor diferença. Então, determinada abordagem ou determinado tratamento é disponibilizado de acordo com o recurso que cada localidade dispõe. Por isso você tem diferentes abordagens com diferentes tratamentos. Uma outra consideração que nós gostaríamos de fazer é quanto à classificação da DST. Na década de 1980 surgiu uma classificação para a DST que tratava a DST como sendo de 3 tipos, basicamente. Essencialmente transmitida por contágio sexual, como é o caso da gonorreia, frequentemente transmitida por contágio sexual, como é o caso da candidíase, e eventualmente transmitida por contato sexual, que é o caso da pediculose. E qual a importância de relembrar essa classificação? Bom, de lembrar que, ao vermos o fluxograma, podemos ter a impressão de que qualquer uma das doenças apresentadas teve uma transmissão necessariamente por contato sexual, o que não é verdade. E vamos usar a candidíase como exemplo porque ela é bastante frequente no dia a dia do ginecologista. O ginecologista que estuda as vulvovaginites, que estuda a candidíase, por exemplo, sabe que a cândida tem como habitat natural o trato gastrointestinal e a proximidade do ânus com a vagina faz com que existe uma possibilidade grande de autocontaminação pela proximidade dessas estruturas anatômicas. Então, uma paciente que nunca teve relação sexual, ela pode ter uma candidíase.
Então nós não podemos classificar necessariamente a candidíase como uma doença sexualmente transmissível, mas eventualmente ela pode ser transmitida por via sexual. Isso é importante porque muitas vezes nós podemos abordar uma adolescente, por exemplo, que nunca teve relação sexual, que está na presença dos pais e que você faz o diagnóstico de candidíase. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de abordar essa paciente em classificar a doença como uma DST para uma paciente que nunca teve relação sexual. É o caso, por exemplo, de paciente com condiloma ou com diagnóstico de HPV por outro método e que chega no consultório querendo saber se o marido é o responsável por ela ter aquela doença. Então é preciso também ter conhecimento da história natural dessas doenças para não se criar preconceitos, para não se fazer a discriminação do paciente ou que esse paciente não faça discriminação do seu parceiro sexual por uma fundamentação errônea a respeito da doença sexualmente transmissível. De uma maneira geral, a abordagem sindrômica ela é de fácil uso, acessível a qualquer profissional médico e, como mencionado nos outros vídeos, se a sua unidade de saúde não dispõe de um fluxograma na forma de papel, na forma de manual, pregado na parede na forma de cartaz, ele é acessível a qualquer profissional hoje em dia por meio da internet. Basta você ir no Google, colocar lá fluxograma mais o problema em questão e você tem o fluxograma desejado. Coloco lá fluxograma e úlcera genital e nós temos o fluxograma requerido. Fluxograma e corrimento uretral. E aí nós chegamos ao fluxograma que foi apresentado então no vídeo sobre corrimento uretral. Então, a falta do material impresso não é impeditivo de qualquer profissional fazer esse tratamento hoje, onde a internet é acessível a praticamente todo mundo. Então, essas eram as considerações finais e voltaremos em breve com novos assuntos. Até mais!